Olá, eu sou Eduardo Wolff, editor do Estado da Arte, e hoje no Estado da Arte Entrevista ao vivo do estúdio do jornal Estado de São Paulo, eu vou conversar com os professores de Relações Internacionais da FAAP e da PUC São Paulo, Carlos Gustavo Podio e Davi Magalhães. Pessoal, muito obrigado por terem vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Imagina, vamos lá então. O cenário de relações internacionais no Brasil tem sido cada vez mais instigante para o debate público, tem sido um tema cada vez mais presente no debate público brasileiro. Recentemente isso tem se dado sobretudo por uma guinada, dizem os especialistas, vocês vão confirmar isso ou não, com relação às orientações, né, da política externa brasileira, pelo menos no discurso do novo chanceler Ernesto Araújo, se é que não ainda na prática, uma vez que temos apenas perto aí de 45 dias, estamos chegando aí em 2 meses, 1 mês e meio de governo. Do ponto de vista do que já foi dito a respeito do novo Ministério das Relações Exteriores, recentemente chamou muito a atenção uma mudança interna do Itamaraty, que é a ideia de que você vai ter uma nova formação, um novo currículo de estudos do Itamaraty. Davi, o que é esse novo currículo? Tem uma mudança muito significativa? Você percebeu alguma coisa assim? Tem mudanças importantes e eu queria, antes de entrar nelas, pensar o seguinte: se não há como fazer, pelo menos por hora, uma mudança significativa no campo da reorientação de política externa, que isso demanda uma conjunção de forças muito maiores, então eu acho que o Ernesto está brincando, né, justamente ali com o Ministério das Relações Exteriores. Então algumas mudanças aconteceram no currículo do Instituto Rio Branco, algumas mudanças estão acontecendo no organograma da própria instituição e no reposicionamento de peças lá dentro. Então eu acho que as principais mudanças que aconteceram em termos de política externa aconteceram na chamada Casa de Rio Branco. Então o Instituto Rio Branco, por exemplo, é a terceira, do ponto de vista histórico, a terceira academia diplomática que foi criada. E ela, sim, ela é considerada mundialmente uma casa de excelência na formação da diplomacia. E o que o Ernesto Araújo propõe agora é uma espécie de revolução cultural dentro do Instituto, ou seja, formar diplomatas com com um perfil diferente. Nosso diplomata era extremamente profissionalizado, assim, com conteúdos de política internacional e história da política externa, e agora ele tenta trazer elementos que fazem parte do debate sobre guerra cultural, Ocidente, para dentro do currículo. Por exemplo, então, agora a gente tem, não sei se o ouvinte está a par do que significa o Instituto Rio Branco. Como você é aprovado na admissão, você passa na prova do Itamaraty, você tem que passar 2 anos, né, num processo de formação. É uma forma também de homogeneizar os diplomatas, né, a forma de pensar, o que se entende como interesse nacional, e é nesse momento que eu acho que o currículo tem importância vital. E agora eles estão incluindo, por exemplo, uma seção disciplinas de clássicos, né, ou seja, o diplomata vai ter que ler aquilo que os americanos chamam de liberal arts, né, os clássicos que vão de Homero, passando pelos grandes pensadores do Ocidente, e que tem a ver com o perfil de política externa que o Ernesto quer dar para o Brasil, ou seja, de identificar o Brasil como parte do Ocidente e entendendo que o diplomata deve entender, compreender exatamente o que significa ser ocidental, e ser ocidental significa dialogar com Homero, com Dante, com Virgílio, né, os iluministas. Então, agora falta combinar com os russos, né? Perfeito. Brincadeiras à parte, porque não é de modo algum consenso, pelo contrário, o consenso seria exatamente o oposto disso. Não há indicativos nem da parte de reflexões conceituais europeias ou norte-americanas a ideia de que o Brasil faça parte do Ocidente. Neil Ferguson, por exemplo, Neil Ferguson, no livro dele, A Civilização, né, justamente ele discute isso. A América Latina está onde exatamente? Olha, pode estar numa certa classificação, pode não estar numa outra e tal. Não é muito relevante isso. Essa ambição de querer fazer parte do Ocidente a título de somos os herdeiros de Homero, da Grécia, e dos latinos e da Europa medieval, assim. Quão fantasiosa é isso do ponto de vista da política, da inserção da América Latina na política externa? Até no livro do Huntington, que ele escreveu sobre choque de civilizações, não fica muito claro a inserção da América Latina dentro da ideia de civilização ocidental. E o problema que eu acho que é central é que você inclui essas disciplinas. Eu não tenho problema nenhum, eu acho que o diplomata tem que ler Homero, mas não precisa fazer parte do currículo. Deveria ter lido já, até já chegar ali, na verdade. Deveria. Que é um problema anterior, inclusive, da nossa formação.
formação. A questão é que você tira disciplinas que um diplomata profissional precisa aprender, ou seja, ele precisa sair do Instituto Rio Branco sabendo, como história da política externa. Vamos lembrar que para uma pessoa ser diplomata, ele pode ser formado em diversas, pode ser gastronomia, pode ser engenheiro, pode ser em direito, e ele tem que chegar lá e entender sobre a história da política externa brasileira. Então, por exemplo, eles não eliminaram, mas juntaram a disciplina de história de política externa com pensamento diplomático, e isso diminui os créditos, ou seja, o diplomata sai sabendo menos sobre quem foi Rio Branco, sobre quem foi Oswaldo Aranha, Santiago Dantas, e mais, digamos, essa visão civilizacional, e eu acho que isso pode trazer problemas, ou seja... A sua descrição lembra um pouco, assim, aquilo que Chicago fez, a Universidade de Chicago fez nos anos 40 e 50, de estabelecer um grande programa de Great Books, básico para os alunos de graduação. O chanceler parece querer fazer isso para os seus... Está no Adler, né? Exato, o Adler, Mortimer Adler. Isso. Eu acho que é isso. Ele quer, enfim, fazer com que o diplomata seja um humanista ocidental, e nada contra isso. O problema é você incluir isso no Instituto Rio Branco, no currículo do Instituto. Mas ao mesmo tempo isso parece ser como você disse, já na abertura você pediu para fazer um comentário inicial ali na abertura da sua resposta, que foi justamente o seguinte: olha, como as questões mais importantes, mais duras das relações externas, né, vão ser mais difíceis, vão demorar para você poder fazer qualquer tipo de mudança, você faz um tipo de brincadeira, de espuma em torno de temas que, na verdade, não tem concretude, não tem consequências mais específicas. Ao mesmo tempo, nós acompanhamos ao longo desse mês e meio de governo Jair Bolsonaro, com o chanceler Ernesto Araújo no comando da casa, uma espécie assim de recuada da sua posição e da posição de alguns dos assessores em torno dele, para uma espécie de apagamento, né? E pelo contrário, os militares, o próprio vice-presidente, o general Mourão, parece ter vindo mais a público para tratar de questões da política externa brasileira do que o próprio ministério. Como é que vocês veem isso, vocês dois, Carlos? Acho que ficou você levantou muito bem, o Davi fez um apanhado também bastante completo. Acho que nesses primeiros dias, semanas do governo Bolsonaro, uma questão que me pareceu que chamou a atenção foi que o Ernesto Araújo não teve grande destaque, né? Eu acho que um momento importante aqui foi, por exemplo, em Davos, onde mal se ouviu falar do Ernesto Araújo. Falou-se muito no Sérgio Moro, particularmente no Paulo Guedes. Até o João Dória teve mais destaque como governador de estado. E não se fala no Araújo. Então me parece que, pelo menos tendo em vista esses primeiros dias do governo, que o perfil do Araújo dentro do governo está sendo de alguma forma escanteado, e isso é muito claro na postura do Mourão. Vocês veem isso como uma questão de governo? O governo decidiu isso? Tem setores do governo decidindo isso? Vocês acompanham? Eu entendo que faz parte de uma disputa que existe na cúpula do governo pelo controle da política externa. Ou seja, pelo menos tem se identificado 3 grupos, né? Um grupo vinculado à diplomacia econômica liberal cosmopolita do Paulo Guedes, um grupo mais pragmático dominado pelo estamento militar, e outro grupo que é dos antiglobalistas delirantes, que fazem parte ali, da turma que está no século XI. Então tem um grupo ideológico, um grupo fundamentalmente pragmático, que dialoga mais com a história da nossa política externa. Olha só que interessante, os militares hoje dialogam mais com a história do Instituto Rio Branco, do Itamaraty. Os militares são os mais que reivindicam essa herança do Itamaraty do que os outros grupos civis. Mas é um extrato específico dos militares, que são generais. Sim. Acho que tem uma questão clara aqui, que são a postura dos generais e o extrato do qual o Bolsonaro advém, que é diferente em termos de formação desses generais brasileiros. Então acho que é daí que vem essa questão que o Davi levanta. E que tem um núcleo pragmático, ou seja, que vem da herança de política externa do Geisel. Vamos pegar um caso específico, as relações entre Brasil, Israel e Palestina. Quem foi que pela primeira vez abriu um campo diplomático digamos, para os países árabes e criticando a ocupação israelense na Palestina? Foi o Geisel. O Geisel, inclusive, chegou a abrir em 1976 o escritório da OLP, Organização para a Libertação da Palestina, do senhor Yasser Arafat, à época considerado por alguns grupos como terrorista. Foi o Geisel que abriu a representação do OLP aqui no Brasil, e diversos votos na ONU
em favor dos árabes e dos palestinos e críticos, em certa medida, a Israel. Ou seja, tem todo um contexto político e que justifica, do ponto de vista pragmático, essas decisões, a crise de 73, crise do petróleo, mas isso mostra como os militares têm uma conexão com a realidade, com o pedestre dia a dia, que esses grupos ideológicos não têm. Então, eu entendo que os militares estão tentando trazer o grupo, digamos, que tem como guru Olavo de Carvalho, os seus indicados, para a realidade, portianamente para a realidade. Ou seja, existe aqui um conjunto de constrangimentos. O Brasil tem interesses econômicos e políticos e não pode ficar brincando, né, de ser o templário das relações internacionais e salvar o Ocidente da destruição pelo globalismo. Caricaturando, com o perdão de fazer isso para os nossos espectadores, mas caricaturando um pouco, é como se aquele pessoal que usa avatar de cavaleiro medieval nas páginas de redes sociais tivesse assumido um pouco a pilotagem aí da coisa. Agora, conceitualmente falando, essa visão que o chanceler Ernesto Araújo traz para o Ministério das Relações Exteriores, e não apenas ele, mas um certo grupo articulado em torno dessas posições, essa nova visão, ela é devedora de um outro tipo, de um outro estilo de política conservadora, sobretudo americana, que não tem muito o que ver com o que tinha sido a grande onda conservadora americana de grande sucesso, de grande êxito dos anos 80, com o Ronald Reagan e o chamado neoconservadorismo. Carlos, como é que você vê no universo de influências intelectuais que formam essa nova visão, não só do Ministério das Relações Exteriores, mas sobretudo deles, que vertente é essa? De onde vêm essas influências? Que temas são esses que estão em jogo, por exemplo, para que se fique nessa obsessão com o globalismo que o Davi já tinha mencionado? Acho que, primeiro, que claramente revela o atual estado de extrema fragmentação do pensamento conservador nos Estados Unidos, que é um pouco esse pensamento que o Brasil tem importado, né, por uma série de razões. Né? Um elemento importante nesse, digamos, conservadorismo brasileiro é a questão religiosa. Então, isso é um elemento também importante nos Estados Unidos, é menos importante no conservadorismo europeu. Então, a gente tem importado muito desta tradição americana. Agora, quando a gente olha o desenvolvimento do que se chama de pensamento conservador nos Estados Unidos hoje, ele tem uma trajetória histórica bastante específica. Né? Ele se desenvolve, na verdade, após apenas a Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham um pensamento conservador organizado na sociedade. Me parece que, em certa medida, até o Brasil lembra um pouco os Estados Unidos pré-Segunda Guerra Mundial, sem esse conservadorismo organizado. É após a Segunda Guerra e ao longo da Guerra Fria que essas diversas correntes, de alguma forma, elas vão formar uma coalizão de pensamentos distintos que nós vamos chamar de forma genérica um pensamento conservador. Agora, o que manteve esta coalizão, que inclui vertentes distintas, né, do conservadorismo unida, foi a Guerra Fria e o anticomunismo. Né? Digamos, o anticomunismo era a cola que mantinha unida uma série de diferentes tendências conservadoras, muitas delas que são antagônicas entre si. Né? Eu acho que, inclusive, o próprio recurso, a ideia de globalismo, ele cumpre uma função política, que no caso brasileiro, que é para tentar juntar essas duas vertentes que estão presentes no governo, essa vertente mais econômica liberal e a vertente mais conservadora, que eu chamaria de paleoconservador. Né? A gente pode discutir... Que é um termo que você está tomando da bibliografia sobre isso nos Estados Unidos. Exato, né? Quando você escreveu o artigo sobre qual o conservadorismo para o Estado da Arte aqui no Estadão, nas redes sociais e nas caixas de comentários, alguns leitores disseram, já sai xingando de paleoconservador. Davi também fez essa menção no artigo dele sobre, afinal, o que é globalismo, tem que ir para o Estado da Arte. Eu parei de ler no paleoconservador. E as pessoas ficam assim como se vocês estivessem xingando, mas é um termo por oposição a neoconservador. Por oposição a neoconservador, o qual eles próprios se assumem dessa forma com muito orgulho. Assim como os neoconservadores também se assumem neoconservadores dos Estados Unidos. Mas a função aí dessa questão do globalismo é justamente poder justificar essa junção entre um liberalismo econômico e esse conservadorismo mais tradicional aqui no Brasil. Ou seja, então, quando você diz, olha, nós não somos contra a globalização,
Então não tem problema o Paulo Guedes. Nós somos contra o globalismo, que é um processo político, etc. Então você encontra, a partir desse conceito, uma justificativa política para tentar unir essas duas vertentes. Agora, essa união que foi feita nos Estados Unidos foi algo que foi construído historicamente de uma forma muito delicada, com uma série de instituições, revistas americanas, a National Review, que é uma revista importante, que tentou costurar aquilo que inclusive ficou conhecido nos anos 60 e 70 como fusionismo, né? A fusão entre um conservadorismo tradicional, clássico, que era mais agrário, que era mais sulista, que focava em questões clássicas da discussão conservadora, como virtude e outras questões que aparecem na literatura de pensamento conservador. E aí o Russell Kirk seria E aí o Russell Kirk seria o símbolo desse tipo de conservadorismo, com um liberalismo econômico que representava mais uma parcela do norte dos Estados Unidos, industrial, etc. Esse conservadorismo do Russell Kirk, o próprio Kirk, se você olhar a figura dele, né, a história, há um certo desconforto com a modernidade, com a democracia, com a industrialização. Há um desconforto nesses conservadores com relação a isso, né? O Kirk e os liberais, por exemplo, o Kirk era um crítico do von Mises. Né? Hayek chega a escrever Hayek escreve um artigo porque eu não sou um conservador. Na década de 60. E Russell Kirk ainda assim reivindica-o para o campo conservador de uma maneira um pouco oblíqua, assim, né? Então você tinha disputas muito grandes entre essas vertentes, né? Essas disputas, veja, essas disputas de alguma forma foram mantidas, controladas por aquilo que eu estou chamando da cola do anticomunismo. Né? Quando acaba a Guerra Fria, isso vai se fragmentando. Né? Então, a gente começa nos anos 80, principalmente, a ter uma disputa muito profunda no pensamento conservador americano, e há brigas assim homéricas nesse sentido entre paleoconservadores e neoconservadores. Né? Porque os neoconservadores eles vêm com uma proposta muito diferente daquilo que foi depois conhecido como paleoconservadorismo, que os paleoconservadores eles têm tendência a ser isolacionista, eles têm tendência a ser a favor de barreiras tarifárias, eles batem muito na tecla da imigração. Eles são anti-imigração em geral e ilegal em particular, mas imigração em geral porque vem a imigração como um problema cultural. Né? O excesso de imigração de outras culturas para os Estados Unidos corromperia a cultura e a identidade americana. Os neoconservadores nunca tiveram essa preocupação com a imigração, nunca foi um tema importante no pensamento neoconservador. Então quando o Trump aparece com essa pauta, e outras pautas que você pode olhar do Trump e vai ter muito a ver com esse pensamento paleoconservador, ele vai extrair muito dessa parte do pensamento conservador nos Estados Unidos e tentando, de alguma forma, acho que remontar uma certa coalizão. Né? Essa coalizão que foi fragmentada nos anos 80 e nos anos 90, e que eu acho que com a guerra do Iraque foi um elemento importante, porque foi muito patrocinada pelos neoconservadores, são muito favoráveis à guerra do Iraque. Os paleoconservadores foram desde o início contrários à guerra do Iraque. Né? O Pat Buchanan, em 2000, ele escreve um livro que fala sobre a morte do Ocidente. O Pat Buchanan ele vai desafiar o George Bush pai nas primárias com um discurso que vai levantar temas que são muito similares aos discursos que a gente vê, por exemplo, no Ernesto Araújo. Ele foi quem cunhou a expressão da luta pela alma da nação numa guerra da cultura. Ele vai falar de marxismo cultural, ele vai falar de anti-imigração, ele vai falar vai falar da ideia do Ocidente. Então esses temas todos que estão aparecendo agora na nossa política externa via Ernesto Araújo, são temas que já eram presentes desde os anos 90 no discurso desses paleoconservadores. Eu lembro que quando o Trump ganhou, eu tentei entender esse fenômeno, né? Porque a eleição do Trump ela é, de fato, um fenômeno fora da curva. Né? E foi aí que eu me debrucei sobre a literatura dos paleoconservadores. Então eu digo, para entender o George Bush, a gente precisava entender os neoconservadores. Para entender o Trump, a gente precisa entender os paleoconservadores. Bom, mal sabia eu que ao longo da minha pesquisa elegeríamos um governo representante que traria essas... De forma mambembe e fora da realidade brasileira, né, que não corresponde a questões da realidade brasileira, portanto algumas questões ficam muito estranhas para nós. Né? Essa discussão de Ocidente... Né, que a gente Agora, o globalismo acaba, no fim das contas, pela análise que vocês estão fazendo, o globalismo acaba sendo uma expressão semelhante à expressão marxismo cultural, que é mais
um sinalizador ideológico para mobilização de militância do que propriamente um conceito. Não funciona como um conceito adequadamente. Porque se for pensar o que esse grupo entende como globalismo, é um esquema montado por grandes fortunas, organizações internacionais, ONGs, que se reúnem na calada da noite para impor um governo mundial. Quem estuda relações internacionais, o mundo pós-Westfália, onde se consagra o Estado-nação, você fala em governo mundial, uma coisa muito precária. Mas eles se reúnem para impor um governo mundial sob a luz do marxismo cultural, para desconstruir as tradições, acabar com as fronteiras. E isso de fato não existe. Ou seja, esse fenômeno, qualquer analista olha, assim, onde é que está? Eles se reúnem ali no grupo de Bilderberg, diversos acontecimentos. O transatlantismo, que um grande teórico da conspiração americana, aliás, um sujeito cujos envolvimentos com o antissemitismo e casos que chegam até o limite de assassinatos em torno da seita dele, era o Lyndon LaRouche, que faleceu essa semana, faleceu há 2 dias, 3 dias. E ele adorava o clube. Exatamente, e ele foi um dos primeiros a escrever sobre essa ideia do grupo atlântico. Fidel Castro também. Fidel Castro ficou encantadíssimo com essas teorias, que depois viriam a desembocar no chamado marxismo cultural também. Isso. Foi um dos grupos de Lyndon LaRouche que escreveu, uma revista dele que escreveu o primeiro artigo sobre isso. Agora, no caso brasileiro, como é que você vê assim, Ou seja, uma reação à globalização, eu acho. Você trouxe aqui, Carlos, alguns elementos importantes, ou seja, o processo de expansão do capitalismo, industrialização, sociedade de massa. Isso gera, historicamente, alguns grupos conservadores, uma reação. Ou seja, a esquerda vai reagir à globalização por conta do que eles entendem ser os problemas socioeconômicos, de desigualdade que ela pode produzir. A direita, por conta do elemento cultural. Eles entendem que a globalização vem aplastar a cultura, vem homogeneizar, pasteurizar o mundo e dissolver os laços comunitários. Certo. Isso explica, talvez, Davi, eu pergunto para você, o porquê de o globalismo / a globalização como fenômeno concreto, real, estar no horizonte, por exemplo, da divisão que nós vemos nos coletes amarelos, os gilets jaunes, na França. Você tem os da direita e da esquerda se digladiando e se batendo. Exatamente. Mas, em parte, isso é uma tradução de uma reação de um tipo de cidadão, de um tipo de cidadania prejudicada ou incomodada com a nova configuração mundial dos últimos 20, 30 anos, exatamente, e que já vinha aparecendo, por exemplo, em eleições. A migração do eleitorado comunista tradicional operário para Marine Le Pen, por exemplo. E isso aconteceu em outros países também. Então você sai do o trabalhador branco, pobre, de baixa escolaridade, que teria sido em algum momento muito democrata nos Estados Unidos ou muito à esquerda em algum país europeu, de repente se sente muito à vontade com os eurocéticos, os novos nacionalistas. É nesse contexto que você acha que tem a reação? Eu não sei como é que isso se enquadra no Brasil, porque se você pegar nos Estados Unidos, o Rust Belt é a região que realmente não surfou nas ondas da globalização, pelo contrário, empobreceu, isso trouxe problemas sociais, econômicos e culturais para aquela região. Por outro lado, se você pegar os estados que elegeram principalmente o Bolsonaro aqui no Brasil, eles são são regiões cosmopolitas, na nossa costa. Então eu não consigo ver essa relação aqui no Brasil. Essa relação ela é artificial e importada. Ela está na cabeça do Ernesto Araújo, de uns grupos que flertam com o populismo de direita, mas ela não tem a sua explicação social enraizada na realidade brasileira. É muito mais artificial e importada. Mas a agenda é a mesma. A agenda de você combater esse governo mundial que está em processo de construção e que vai destruir a família brasileira, que esse é o argumento, vai destruir a nossa nacionalidade, esse fantasma ele está aí. E eu quero chamar a atenção porque é importante a gente entender o fantasma. Ele não é um conceito, mas ele é um fantasma que ocupa, digamos, a percepção dos tomadores de decisão e por isso ele precisa ser compreendido, embora reconhecendo que seja um fantasma e não um conceito como globalização. Globalização existe. Mais ou menos como a estrutura do fantasma globalismo, como outros,
opera mais ou menos como nos anos 90 e 2000, parte da esquerda, até hoje ela tem um pouco disso, parte da esquerda se refere a coisas como mercado financeiro. Isso. E aí você vê alguém de esquerda falar mercado financeiro, supõe que tem um prédio ali na Faria Lima, que é onde se reúnem o grande capital, o Sr. Burns lá dos Simpsons, né? o pessoal, o cadáver, né, do Ronald Reagan e da Margaret Thatcher e tal, tomando decisões a respeito das finanças. Antes era a palavra. Exatamente, neoliberalismo também. Agora, do ponto de vista desse novo cenário, a gente já passeou um pouco aqui pela questão brasileira, um pouco da questão conceitual. Deixa eu fazer um detour aqui para o lado americano. Segura só acrescentar para fechar, porque me parece que são elementos importantes. Quer dizer, acho que são duas questões estruturais que explicam este fenômeno que o Davi fazia referência. Acho que não é nenhuma questão de reação à globalização. Acho que a gente está passando por um momento de transformação econômica, social, bastante importante, ou seja, acho que é o equivalente, tem muita gente estudando isso, assim como a passagem da sociedade agrária para a sociedade industrial gerou uma série de reações, esses conservadores inclusive nascem, né, que a gente fazia referência, por um certo desconforto, né, nessa transição para a sociedade industrial, né. Nós vivemos hoje também uma transição da sociedade industrial para uma sociedade pós-industrial, né, ou alguma outra coisa. Então essa é uma mudança de base específica, importante, que tem gerado essa reconfiguração de forças políticas que você, inclusive, mencionou, né. Isso por um lado. Por outro lado, ao passo que a própria esquerda vai abandonando, de alguma forma, pautas econômicas, ou vai tirando pautas econômicas do centro do debate da esquerda, e vai partindo para pautas mais identitárias, né? E isso também gera uma reação que vem via conceitos como o marxismo cultural, etc., que é uma reação a essas pautas que a esquerda também foi adotando, né? Então acho que são esses dois elementos que ajudam um pouco a explicar essa reconfiguração. Eu acho que tem uma confluência, ou seja, à medida que a globalização traz transformações no sentido da universalização dos direitos humanos, da democracia, e a esquerda também mudou sua orientação, né? Ou seja, aí que está que eles identificam, né, o marxismo cultural, ali com o Lukács, né, passando, né, por Gramsci, depois com a escola de Frankfurt, toda a transformação da agenda econômica, economicista, para uma agenda de cultura. Eu acho que tem essas duas coisas. Tem coisas que tem elementos que essa direita antiglobalista identifica no marxismo cultural, que são elementos que são provenientes de fato de uma agenda dessa esquerda identitária. A outra vem da própria das transformações sociais e culturais que vem com o universalismo iluminista. Na verdade, muito disso que eles reclamam como sendo de esquerda faz parte, né, uma tradição liberal, ou seja, de afirmação do indivíduo, né, de direitos. Agora, no caso americano, Carlos, aparentemente essa configuração que dá sustentação a Trump também é muito frágil. Se a outra levou muito, se a configuração que deu sustentação a Reagan ao longo de 2 mandatos e mais um mandato de Bush pai foi de construção árdua, este momento de Trump parece ser uma coisa mais intempestiva, uma coisa mais superficial. Você vê no atual cenário americano, para a gente fechar aqui que o nosso tempo está se concluindo, está se acabando, você vê um cenário em que Trump exerce domínio no Partido Republicano e no governo até o fim de seu mandato, a ponto de sair candidato vitorioso e deixar um legado como uma nova agenda para a política da direita americana? O Reagan ele foi muito bem sucedido nessa tarefa de construir aquilo que é chamado na literatura da Reagan Coalition, né? Ele montou uma coalizão em torno dele que incluía neoconservadores, incluía liberais clássicos, incluía aqueles que são os conservadores religiosos, né? Então ele conseguiu manter incluía aquilo que se chamava os novos democratas, né? Que eram democratas que foram para o Partido Republicano. Então ele conseguiu, de uma forma bastante hábil, manter essa coalizão unida. O Trump, ele é produto da desunião dessa coalizão. Ele já vem como consequência dessa desunião e está tentando montar uma outra coalizão, né? Ele, curiosamente, tem muito apoio entre os evangélicos, que também davam apoio ao Ronald Reagan. Acho que isso tem sido base importante do apoio ao Trump, que não é tanto ao Trump, mas é uma reação aos rumos que o Partido Democrata, na visão desse setor da sociedade americana, tem tomado, né? Então, esse setor tem sido importante. Por outro lado, ele tem reunido isso mais difuso na sociedade americana,
esses que se identificam com essas ideias paleoconservadoras, né? Veja que não há na sociedade americana instituições que representam o paleoconservadorismo tão importantes como instituições que representam outras vertentes do conservadorismo americano. American Enterprise Institute. Exato, que são neoconservadores, né? Perfeito. Então eles têm uma rede de instituições em Washington que falta a essa vertente conservadora que o Trump defende. Então é tudo muito frágil, né? E pulverizado, e que é permitido pelo novo ambiente de comunicação que existe hoje com mídias sociais, mas aí é um outro tema aí também para a gente conversar. Muito bem, eu agradeço imensamente aqui ao Carlos Gustavo Poggio, ao professor Davi Magalhães, aos professores da FAAP e da PUC São Paulo de Relações Internacionais, que fizeram brilhantes colaborações aqui ao Estado da Arte, e hoje nesse nosso Estado da Arte Entrevista. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.